Fala galera, beleza? Aqui é o polonês mais brasileiro sem passaporte brasileiro. E hoje vou contar para vocês a história real de como um cara que nasceu no frio, come pierogi e fala com sotaque europeu, acabou falando português brasileiro desse jeito aqui, ou pelo menos tentando, né? Eu já vou avisando, isso aqui não é tutorial, não é aula, não é de dica de gramática. Isso aqui é história real, cheia de vergonha, momentos aleatórios, portugueses inventados e brasileiros rindo da minha cara. Mas também é a história de como eu me apaixonei por essa língua, mesmo sem ter planejado nada. Então, já pega aí o café, o chimarrão, a cervejinha, sei lá o que você toma, porque hoje eu vou abrir o jogo total. Como eu aprendi português, como foi falar só espanhol no Brasil, o que eu passei com os brasileiros e porque até hoje tem palavra que eu não entendo. Antes de tudo, deixa eu explicar uma coisa importante. Eu não cresci com nenhum contato com português. Eu não tinha amigo brasileiro. Nunca ouvi funk no meu país. Nunca comi brigadeiro na infância. E nem sabia que gringe era de português. Eu achava que era inglês ruim. Então, como que começa a história? Comigo aprendendo espanhol. Porque sim, a primeira língua latina que eu aprendi foi o espanhol. E isso vai explicar tanta coisa que aconteceu depois. O espanhol que me meteu em problema no Brasil. Então, beleza. Anos antes de eu pisar no Brasil, eu já estava lá, todo feliz, achando que era fluente em espanhol. Morava na Espanha, trabalhava com gente da Colômbia, Argentina, Uruguai e falava espanhol o dia inteiro. Eu pensava, mano, português deve ser igual, né? Parece. É só trocar umas palavras. Fácil. E aí chegou a viagem para o Brasil. Eu estava animado. Primeira vez na vida na América do Sul. Primeira vez ouvindo português ao vivo. Primeira vez percebendo que eu não entendia nada. Cara, eu lembro direitinho. Entrei no táxi no aeroporto e falei um espanhol todo confiante. Olá, buenas tardes, me pode levar a... O motorista virou para mim e soltou... Eu pensei, ok, espanhol não rolou. Então eu tentei adaptar. Me levar hotel, por favor? Eu, cara, quê? Eu sou... Meu Deus, eu vou morrer aqui sem comunicação. É hoje. Como o português começou a entrar na minha vida. Nos primeiros dias, eu juro para vocês, todo mundo parecia estar falando rapidinho. Eu tentava entender, mas parecia rádio chiado. Mas aí aconteceu a melhor coisa possível. Eu conheci brasileiros reais. Não turistas, não gringos que moravam lá. Brasileiros de verdade, meus amigos que queriam falar comigo. E mano, brasileiro tem uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro país. Eles querem te ajudar, eles querem te ensinar. Eles têm paciência. Eles riem de você, mas riem junto. Nunca de um jeito ruim. As primeiras palavras em português. E os primeiros micos. Uma das primeiras palavras que eu aprendi foi beleza. Eu achei genial. Curta, simples, útil. Eu passei 3 dias respondendo tudo com beleza. Quer comer? Beleza. Vai tomar banho? Beleza. Quer pagar junto ou separado? Beleza. Outra coisa que me confundia era o tipo assim. Mano, eu achava que era parte obrigatória da frase. Eu achava que era gramática. Tipo sujeito, verbo, tipo assim, objeto. Eu comecei a imitar. Eu, tipo assim, quero uma água. Eu, tipo assim, sou polonês. O choque do sotaque brasileiro. Mas aí veio o choque real. O sotaque. Porque, olha, o português de Portugal eu até entendia um pouco. Mas o brasileiro, meu irmão, parecia música, parecia samba, parecia que as palavras estavam dançando. Carioca, eu entendia 30%. Nordestino, 0%. Paulista eu achava formal. Mineiro parecia que estava comando as vogais. E o gaúcho eu achei que estava falando espanhol comigo. Middlebury diz, e isso me lembrava de uma coisa que li certa vez. Existem grandes diferenças entre o português do Brasil e o de Portugal.
inclusive na pronúncia, no vocabulário, em alguns usos gramaticais, mas de modo geral, os falantes conseguem se entender, ainda que haja momentos de clarificação. Isso me deixava curioso, cada região com seu jeito, seu ritmo, sua mágica. Eu queria aprender todos, não só um. O momento em que me apaixonei pelo português. Mas teve um momento que mudou tudo. Um daqueles momentos que você lembra para sempre. A primeira noite que eu saí com um grupo de brasileiros. Eu percebi que eu estava entendendo. Não tudo, claro, mas um pedação. Eu estava conseguindo participar da conversa. Mano, eu fiquei emocionado de verdade, porque ali eu percebi. Português não é só uma língua. É uma vibração, é energia, é carinho, é abração, é piada interna, é música. O que aconteceu depois desse momento? A partir daí, eu comecei a me soltar. Eu falava errado, errava a pronúncia, colocava palavras do espanhol no meio. Mas eu não ligava, eu estava me divertindo. Eu fazia perguntas, eu processava a risada, eu repetia. E assim, aos poucos, as palavras começaram a ficar claras, até nas conversas mais rápidas. Mais micos, mais risadas. Teve uma vez que eu fui provar um prato típico e quis elogiar dizendo: "Tá muito gostoso, hein?" Aí um cara do grupo falou: "Tá gostoso, mas você já viu uma pessoa que fala gostoso?" E todo mundo riu. Eu pensei, será que eu devo começar a elogiar comida com outros adjetivos? Outro dia, alguém me perguntou: "Você gosta de coisa apimentada?" Eu interpretei: "Como assim, coisa apimentada?" Eu comecei a listar tudo o que eu tinha no meu país, tipo pimenta, mostarda, ketchup. A pessoa só me olhou e falou: "Cara, eu estava falando de comida mexicana." Fiquei sem reação, mas ri depois, claro. Como eu fui aprendendo as gírias. Uma mágica de português é você não aprende só pela gramática. Você aprende pelo uso na rua. Eu lembro de aprender gíria nova quase todo dia. Da hora, massa, arretado, tá ligado, mano, tipo assim, o bicho. Eu usava sem saber se estava certo ou seria estranho. Mas se eu usava e as pessoas sorriam e respondiam, então estava funcionando, né? Um dia eu perguntei: "Cara, como a gente fala muito bom?" E o cara respondeu: "Se foi muito bom, fala que é top." Eu fiquei pensando: top? Top uma montanha? Por que montanha? Mas aí aprendi: top, excelente. E por incrível que pareça, eu usava top até em situações formais. O segredo que ninguém te conta. E sabe qual é o segredo? Não é decorar conjugação. Não é prever sotaque. É você querer participar. É você querer rir. É você querer entender a piada. E se você quer, você aprende. Um dia, um amigo brasileiro me disse: "Se você fala como a gente, é porque você se importa." E aquilo ficou marcado. Eu percebi que a língua não é um objeto. É uma forma de abrir um espaço dentro de uma cultura. Fim da parte 1. Então, essa foi a parte inicial da minha jornada no português. De um cara que pensava que espanhol era o suficiente, para alguém que começou a se sentir em casa como português. Ainda tem muito caminho, ainda tem palavras que eu tropeço. Ainda tem sotaque que eu não entendo. Mas, acima de tudo, há uma vontade enorme de continuar aprendendo, rindo e falando. Se você quer a continuação dessa história com mais momentos de mico, mais Se você quer a continuação dessa história com mais momentos de mico, mais regionalismos, mais sotaques estranhos, mais brasilidade, dá um like, comenta, compartilha. E se quiser, eu volto com a parte 2, onde eu conto ainda mais loucuras, dicas e verdades, que só quem vive a língua de verdade entende.